Eu me nego a receber conselhos. É isso que você diz? Errado. Eu me nego a receber orientações. Eu não quero conselho. Conselho, se fosse bom, venderia. É isso que você diz? Se conselho, se orientações fossem bons, você não estaria me dando, estaria me vendendo. Tá errado, você tá pensando errado, cara. Então, o tema de hoje: conselho, orientações e orientações. Isso vai te ajudar. O homem sábio, ele recebe orientações e conselhos, seja da parte de quem for, ok? Então, Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 13, uma série de vídeos, ok? Uma série de vídeos que nós estamos subindo, então assista lá os vídeos anteriores para que você possa entender melhor esse daqui. Então o versículo 13 diz: melhor é o jovem pobre e sábio. Esse jovem aqui, ele é pobre e não teve muito estudo, mas ele é uma pessoa sábia, porque sabedoria não é sinônimo de estudar muito, nem de inteligência e nem de muito entendimento, de muito estudo. Não, sabedoria é algo que você pratica, Sabedoria, eu sempre digo, é temer e reverenciar a Deus, obedecer e praticar, e se cair, se levantar, se distanciar ou se desviar, voltar-se para os caminhos do Senhor. E a quarta, sabedoria, é vigilância e diálogo com Deus. Vigilância, ou seja, prudência e diálogo com Deus. Esse jovem sábio, ele tinha isso. Ele era uma pessoa pobre, uma pessoa não muito estudada, mas ele era sábio. Ele sabia o que falar, na hora que falar, como falar. Ele sabia proceder, como proceder, que atitude tomar, qual ação, qual reação. Então, um jovem pobre e sábio, ele acaba se saindo, não que ele seja melhor, mas ele acaba se saindo tão bem ou muito melhor do que melhor do que um idoso, do que um rei, do que um ancião, do que um idoso, do que um velho tolo. Aquele idoso, aquele rei, aquele velho, aquele ancião, ele não aprendeu nada na vida porque não quis aprender. A sua vida foi de mesmice, de bobagem, de coisas extravagantes. A vida inteira foi de tolice, de insensatez, de estupidez, de pecado. O sábio não. O sábio sempre se colocando no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa. Então, sabedoria não é como ter experiência. Experiência muitas das vezes é para os mais velhos, porque já teve várias experiências, várias vivências, tem 50, 60, 70 anos. Mas sabedoria tanto é para o idoso como para o sábio, tanto é para o idoso quanto para o jovem. A sabedoria está no coração do jovem, está no coração do idoso. E também experiência pode estar no coração do jovem, porque ele não precisa ser experiente só com 60, ele pode ser experiente, vivido na vida com 20 anos, já sofreu tanto, já labutou tanto, que tem tanta experiência para contar e ainda é novo, mas é claro, tem ainda muitas a passarem. Então aqui o melhor é o jovem pobre, sabe o que o rei ou idoso, porém tolo, vacilão, não aprendeu nada na vida, deu 40 anos, não aprendeu nada, 60, 70, 80 anos, continua o mesmo vacilão, continua o mesmo praticando, agindo, fazendo as mesmas bobagens, as mesmas idiotices lá de trás. Então não seja um idoso tolo, insensato, mas seja um velhinho esperto, inteligente, um sábio, um mestre para poder ajudar, jovens, ajudar. Então, a experiência da vida
ela conta muito, mas você precisa ser sábio. O melhor é o jovem pobre e sábio que o rei idoso e tolo, sem o desejo de ouvir conselho. E ainda mais esse velhinho aqui, esse idoso, esse rei aqui, esse ancião, esse idoso aqui, como Salomão na sua velhice. Salomão, eu sempre falo, Salomão está falando dele. Todo o livro de Provérbios, todo o livro de Eclesiastes, Salomão está falando dele, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Sem o desejo de ouvir conselhos, não tem mais desejo de ouvir conselho nenhum. Não tem mais desejo de ouvir conselho nenhum. Que se dane a vida, eu não vou melhorar mesmo. Minha vida já está acabando, minha vida está uma droga, uma porcaria. Não tem mais tempo para mudar, já é velho, o osso duro de roer, não acerta mais, essas coisas assim de velho, de idoso, sabe? Ele não aceita ouvir, ele não aceita conselho, ele não aceita diálogo, ele não aceita instruções. Salomão, na sua velhice, foi exatamente assim. E morreu como? Leia lá 1 Reis, capítulo 9, 10 e 11. Leia lá. Ok? Na verdade, ele saiu da prisão para ser rei. O pobre pode ficar rico. O pobre, ele pode sair da prisão. Da prisão que eu digo aqui não é só prisão, cárcere, não. É de uma vida, uma situação complicada, de pobreza, de miséria. Ele pode sair dessa situação para virar rei, para ser o rico. Ele pode, a gente vê aí várias pessoas que saíram da pobreza, de catar sucata, de engraxates, de vender coisas, e montaram uma empresa e viraram riquíssimos. Passaram a ser pessoas riquíssimas. Então, na verdade, ele saiu da prisão, da pobreza, da miséria, saiu como foi José, para ser rei. O pobre pode ficar rico sim, é só ele trabalhar honestamente. Contudo, enquanto reinava, empobreceu, ou seja, ele vacilou, ele deu mole, porque Salomão está falando dele mesmo. Ele estava pobre porque tudo que o pai dele tinha não era dele, se tornou rico, se tornou poderoso. Salomão se tornou poderoso, virou, mas no final da vida ele se tornou pobre, porque na verdade não era mais nada dele, estava tudo entregue às baratas, tudo entregue às 700 mulheres, às 300 concubinas, tudo entregue aos filhos, já não tinha mais nada, já não tinha mais controle para nada. De repente você está vivendo assim, toma juízo, acerte os seus ponteiros, acerta os seus ponteiros, cara, acerta os seus ponteirinhos. Você sai da pobreza, vira rico, não sabe como controlar isso, não sabe lidar com riqueza, não pede ajuda, se enfia em pornografia, em prostituição, em destruição, em miséria, em construção e vira pobre. Então o rico pode, num determinado tempo, virar pobre ou voltar a ser pobre. Por quê? A gente vê isso toda hora por aí, vê ou não vê? Ganhou 40 milhões na Mega Sena. Não fazendo apologia, a Mega Sena é só um exemplo. Não jogue. Crente, pessoas honestas, pessoas de direita, pessoas de bem, pessoas... Não joga no bicho, não joga. Ela tem um dinheirinho suado dela. Ganhou 40 milhões. Cadê os 40 milhões? Sumiu em um ano, gastou, não fez investimento, a mulher matou, começou uma briga, uma guerra na família. Então o dinheiro mal investido, o dinheiro mal colocado, o dinheiro mal manuseado gera tragédias. Contudo, enquanto ele reinava, empobreceu. De repente aconteceu isso contigo, falando para você, mas a vida não acabou, você ainda tem vida, tudo pode recomeçar. Observei que todos os que viviam e andavam debaixo do sol se posicionavam a favor do jovem mencionado em primeiro lugar, ou seja, o jovem pobre, sábio, que governaria no lugar do rei rico, porém tolo, e não queria mais ouvir. E que não havia limites para o seu número de súditos. O rei
rico, mas tolo, tinha muitos súditos. Mesmo assim, os que vieram depois, os que vieram depois que o rei tolo, ricaço, poderoso morreu, mesmo assim, os que vieram depois da morte dele, não o terão em tal alta conta. Mesmo assim, aqueles que vierem depois da morte daquele, o tolo e do sábio, não o terão em alta estima. Por quê? Porque virou um tolo. O outro já era tolo e ele acompanhou, ele seguiu o exemplo daquele patrão, daquele chefe, daquele líder. Ele virou um tolo também e caiu na mesmice do rei tolo. Então, não copie tolice, não copie insensatez. Seja sábio do início até o final, para que as gerações vindouras te tenha como exemplo, você pai, você chefe, você líder. Isso também com certeza é inútil e sustentar-se devendo. Guarde seus passos. Aqui já é o capítulo 15, o capítulo 5, eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas contudo, busque sim melhorias para a sua vida. Ser um jovem sábio. Jovem, chega aqui por favor. Você pode ser um jovem sábio e fazer a diferença na sua época, na sua gestão, na sua liderança. Você pode, jovem, seja sábio, passe sabedoria, passe temor a Deus, passe integridade, passe respeito. Seja um jovem sábio, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você não tenha carro, não seja rico, isso não quer dizer nada, porque sabedoria não custa absolutamente valor algum. Sabedoria está aqui, em Provérbios, Eclesiastes, em Tiago, em primeiro lugar, é claro, está em toda a palavra de Deus, Então, seja inteligente em todas as áreas da sua vida. Mulher de Deus, seja sábia, seja uma mulher de fato de Deus. Homens de Deus, homens, maridos, pais, seja sábio, não seja como esse jovenzinho, esse rei idoso, tolo, sem o desejo de ouvir instruções, ouvir conselhos. Não seja assim, mas seja uma pessoa que realmente quer mudança, quer seguir em frente, quer melhorar de vida, quer prosseguir, quer progredir materialmente, familiarmente, conjugalmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas para isso é necessário aqui, a palavra de Deus no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. Então, entenda que Salomão, ele estava falando da sua própria vida, estava falando dos seus próprios caminhos, estava falando das suas próprias atitudes, suas próprias ações, boas ou ruins. Ele está passando aqui, e isso foi bom para nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos aprendendo com as partes boas de Salomão e as partes ruins, as partes que não era para ele falar, e ele acabou fazendo. Então, sabedoria, essa sabedoria é a sabedoria que vem do alto, que Deus deu a Salomão. Não é sabedoria de Salomão, é sabedoria de Deus que deu a Salomão. Mas num determinado tempo, Salomão vacilou e não quis retroceder, não quis ler a placa de retorno, retorne-se para Deus. Não leu e passou batido e foi parar numa velhice muito estranha. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Mas o que eu quero mesmo de você é que você compartilhe esse vídeo com alguém. Tudo de bom e até o próximo vídeo.